Olá pessoal, como vai? Quero desejar boa tarde, boa noite, bom dia a todos aí que estão vendo esse vídeo. Resolvi gravar esse vídeo, atender um pedido de alguns colegas que estavam em dúvida em relação a alguns itens do capítulo 19 das normas de serviços da Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo. Então, deixa eu me apresentar para vocês que não me conhecem. Meu nome é Márcio Henrique. Eu sou titular do Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do município de Macedônia, comarca de Fernandópolis, no estado de São Paulo. E também sou professor universitário da Faculdade Dom Bosco, na cidade de Monte Aprazível. Sou também professor de alguns cursinhos preparatórios para concurso, e entre outras coisas, né? E então, alguns colegas aí me pediram e eu me coloquei à disposição para ajudá-los nesse vídeo aqui. Falar sobre o registro de títulos e documentos, né? Muita gente já sabe, já conhece que o títulos e documentos é o cartório do futuro, conhecido como cartório do futuro, onde as relações particulares são depositadas para a sua conservação e prova. A principal função do título dos documentos é conservar os documentos, dar perpetuidade aos documentos e fazer prova plena do seu conteúdo. Tá? Nós temos no título dos documentos registros declaratórios, são aqueles para mera declaração do conteúdo, e registros constitutivos, ou seja, que só surte efeitos a partir do registro daquele documento no cartório de registro civil, no cartório de registro de títulos e documentos. Eu só para apresentar meu currículo a vocês, eu milito no registro público desde 1983, quando eu comecei a trabalhar no cartório de registro de imóveis, o primeiro registro de imóveis São José do Rio Preto, e trabalhei lá até 2003, quando foi desmembrado o cartório, era acumulado o serviço de registro de imóveis e títulos e documentos. Soltando bomba aí. E acumulado registro de imóveis e títulos e documentos. Mas até com o desmembramento do cartório, o serviço de registro do títulos e documentos foi desacumulado, foi a concurso público, e quando assumi o titular, eu fui convidado para ajudar a instalar o cartório, e ajudei a instalar, e trabalhei lá por 8 anos no registro, no RTD de Rio Preto, São José do Rio Preto. Lá o titular é o Dr. Vanderlei Pires, pessoa mais alto gabarito, me ajudou muito, tenho o maior respeito por ele. Trabalhei lá por 8 anos, quando fui convidado novamente a retornar ao registro de imóveis para lá fazer um novo trabalho com alienação fiduciária, e retornei lá até conseguir êxito no nono concurso de São Paulo. Bom, o que os meus amigos estão em dúvida em relação ao RTD que eu quero falar para vocês? É o seguinte: o RTD teve um acréscimo nas normas da Corregedoria esse ano de 2018, através do provimento 28 de 2017, desculpa, no começo do ano a gente fica trocando as datas, né? Mas no provimento 28 de 2017, houve uma modificação e acrescentou algo diferente do que a própria Corregedoria já tinha decidido em 2011. O que ocorre? Nós temos em quase todo o estado de São Paulo os cartórios de registro de títulos, documentos de pessoas jurídicas como lado anexo ao registro de imóveis. Por quê? Porque em muitos casos os registros de títulos e documentos são deficitários, tá? Então são acumulados ao serviço do registro de imóveis. Eu acho legal isso aí, importante, bacana.
Apesar que disso daí traz também um problema que é crônico. O desinteresse do titular do registro de imóveis em investir, em patrocinar o registro de documentos. E aí, às vezes, ele cai um pouco no esquecimento e aí não presta um serviço bacana como deveria e da importância que é o registro de títulos e documentos. Mas existem algumas cidades que os serviços são desacumulados. Eles andam sozinhos. No estado de São Paulo, nós temos, na própria capital, nós temos 10 títulos e documentos, 10 cartórios de registro de títulos e documentos civis de pessoas jurídicas. Nós temos na cidade de Santos, o cartório desacumulado. Nós temos na cidade de Campinas, 2 registros de títulos e documentos. Temos o primeiro e o segundo registro de títulos e documentos. Nós temos também Serviço Único de Registro de Documentos desacumulado na cidade de Ribeirão Preto. E também temos aqui na cidade de São José do Rio Preto, onde eu moro. Tá? Registro de títulos e documentos desacumulado do registro de imóveis. Bom, é importante porque esses serviços, eles são esses serviços desacumulados, ou existe um interesse muito grande do titular em fazer que o processo de registro, nesse tipo de cartório, seja ágil, prático e eficiente. Tá? O que a gente não vê, em muitos casos, nos outros cartórios onde são acumulados. Tá? Passando isso, eu queria dizer para vocês, bom, existe distribuidor no registro de títulos e documentos? Pergunta essa. Existe distribuidor no registro de títulos e documentos? Nós fizemos uma busca na legislação, nós não vamos encontrar. Bom, na cidade de São Paulo, onde tem 10 registros de títulos, 10 cartórios de registro de títulos e documentos, existe um cartório distribuidor lá, que é o CDT, Central de Estudo e Distribuição de Títulos e Documentos. Tá? Essa central já existe lá há muitos anos e ela acumulava toda a recepção de títulos e fazia a distribuição equitativa, tá, para todos os cartórios de São Paulo, os 10 cartórios de São Paulo. Bom, ocorre que em 2011 houve uma decisão normativa dizendo que a parte não era obrigada a se sujeitar à distribuição do registro de documentos. Se a parte desejasse, ela poderia escolher o cartório que ela queria que prestasse o serviço a ela. Bom, isso foi de 2011 até agora, 2017. A partir de 2017, com a inclusão do provimento 28 de 2017, que modificou o capítulo 19 de registro de documentos, houve uma modificação nesse entendimento. Apesar que ele ainda segue, tá? Mas houve a introdução nas normas da corregedoria, certo? Diferente do que a legislação fala, ou que a legislação é omissa enquanto a isso, houve a introdução da possibilidade de criação do serviço de distribuição no registro de títulos e documentos, inclusive registro de pessoa jurídica. Como seria isso? Está lá no item 7 do capítulo 19 de registro de documentos. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para eu colocar essa disposição para vocês. Aqui. No capítulo 7, diz aqui, ó, no item 7 do capítulo 19, os oficiais de registro, títulos e documentos do Estado de São Paulo manterão central de serviços compartilhados para fornecimento de serviços integrados à sociedade.
incluindo, dentre outros, os que convierem ao interesse público, mediante prévia regulamentação desta Corregedoria Geral. A prestação de informações, tudo isso daqui. E aí vem aqui, ó, 7.1. O oficial que recepcionar títulos e documentos diretamente no cartório deverá, no mesmo dia da prática do ato registral, enviá-los à Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados para armazenamento dos indicadores, conforme disposto no artigo 3º, parágrafo 4º do provimento 48 da Corregedoria Nacional de Justiça, sob pena de infração administrativa. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Criou-se uma central de serviços compartilhados para fornecer certidão, para recepcionar título, para ter acesso direto ao conteúdo do registro, certo? A ter acesso, download do documento. Tudo isso aí para facilitar o serviço, para facilitar a parte. Bom, mas se mesmo assim a parte não quiser se utilizar do serviço da central, ela pode levar o documento diretamente no cartório. E lá o cartório vai recepcionar e vai praticar o ato. Só que a prática desse ato diretamente no cartório imprime ao oficial a necessidade de enviar esse documento digitalizado lá para a central, para que lá fique armazenado e lá seja feito o índice daquele documento, tudo. E se o oficial não fizer, ele sofre uma infração, uma pena de infração administrativa. Entenderam que foi criado um serviço e uma dificuldade para o oficial praticar esse serviço na própria serventia, ou seja, uma forçação de barra para que a parte se dirija diretamente à central, não passe pelo registrador, diretamente. Bom, e aí no item 7.2, colocou aqui, havendo mais de um oficial de registro de títulos e documentos na localidade, e desde que haja unânime consenso entre eles, e aí você vê que é um requisito, com a aprovação da Corregedoria Permanente, segundo requisito, será obrigatória a distribuição equitativa e igualitária de todos os títulos e documentos. Meus queridos, ou seja, nos locais onde houver mais de que um, onde houver 2 ou mais cartórios de registro de títulos e documentos, desde que haja unanimidade entre eles para formação desse serviço, certo? E que também haja aprovação da Corregedoria Permanente, certo? É obrigatório a instalação do distribuidor, tá? Então, se perguntarem para vocês, há distribuição no registro de títulos e documentos? A resposta é sim, desde que haja consenso entre os registradores e aprovação da Corregedoria Permanente. Havendo isso, o que ocorre? A obrigatoriedade das partes se deslocarem ao distribuidor e lá protocolarem seus títulos, certo? Para que aí haja a distribuição equitativa e igualitária para os registradores. Tá? Então, é uma normativa nova, um pouco complexa no entendimento, tá? Porque se nós compararmos lá com o protesto, a própria lei diz, onde houver mais de um, certo? É obrigatória a instalação do distribuidor. Aqui, no registro de documentos, não há legislação prevista para isso. Há nas normas da Corregedoria. Porém, até que haja consenso e aprovação da Corregedoria, a instalação do distribuidor ela é facultativa.
houve o consenso unânime e aprovou o corregedor, a partir daí é obrigatória a sua criação e a distribuição dos documentos, lá direto do distribuidor. Entenderam, meus queridos? E isso daí, esse pequeno detalhe, essa pequena iniciativa aqui para vocês, dos meus colegas aqui, para estarem entendendo um pouco mais de RTD, de RCPJ, certo? Essa situação nova da distribuição no registro de títulos e documentos. Muito bacana isso aí, normativa nova, que provavelmente deve cair na prova do 11º concurso aí. Tá bom? Abraço a todos. Deixa eu desvincular a tela aqui. Isso. Então, eu só queria deixar um abraço a todos aí, um aperto de mão. Queria mandar um abraço para o meu amigo Claudião, meu amigo Rafael, o meu amigo Felipe, meu amigo Júnior, Giannini, lá do cartório de Badi. Tamo junto, hein? Estamos chegando. Segura nós. Abraço, até mais.